das festas de fim de ano, não é? É o chamado Christmas Season, ou seja, a estação do Christmas, né? E aí a gente não sabe direito o que é Christmas e cada um pergunta o que é, mas a gente sabe que tem a ver com Natal e fim de ano. É um período que vai acontecer aí, já está nele, né? Já estamos vivendo esse período, né? Para muitos termina no dia 1 de janeiro, para outros esperam até o dia 6, porque em alguns países o fim de ano é comemorado no dia 6. Alguns dizem que é porque é o dia que eles também reservaram, de certa maneira, para os reis, os magos, aqueles que foram visitar Jesus. O que é que tudo isso significa para a gente? O que é que deve significar, não é? Eu sei que, de uma maneira geral, Natal, esse período agora, é uma época que a gente deve ficar mais bonzinho, não é? Então, o vizinho que nunca fala com você, nessa época, o que é que ele faz? Ele fala. Diz para você Feliz Natal, diz Merry Christmas, diz Feliz Navidad, não é verdade? É aquela época em que a pessoa que sempre passa na sua frente é capaz de parar e dizer, vá primeiro, né? Afinal de contas, é Natal, não é? E a gente vê essas coisas acontecerem e a gente fica pensando, Deus planejou isso assim, dessa maneira? Geralmente essa é uma época de fim de ano que as pessoas param um pouco para ir a um orfanato, levar presentes, fazer alguma coisa, o que é bom, o que é legal, não é? O que eu estou tentando chamar a atenção da igreja é que o cristianismo não deveria ser pautado por datas ou por motivações exteriores. O cristianismo é, por assim dizer, não uma religião, mas um modo de vida. Quando Jesus entra na vida de alguém, o que acontece é que ele muda a vida dessa pessoa. E ao mudar a vida dessa pessoa, muda a perspectiva e muda o modo de viver. Vez por outra, um cristão esquece disso. Por quê? Porque a vida precisa de alimentação. A vida cristã é uma experiência e um caminho. Diga, uma experiência e um caminho. Quando a gente se encontra com o Senhor, a Bíblia chama isso de novo nascimento. É uma experiência, é um encontro com Deus. Jesus diz, eu sou a porta. Passar por uma porta é um ato, não é um processo muito difícil. Você não faz um curso para passar por uma porta. Você abre a porta e você passa. Mas Jesus disse que depois da porta há um caminho estreito. E ele dá nome a esse caminho. Ele diz que ele é esse caminho. Esse caminho se chama Jesus. Então, quando a gente vai entendendo essas coisas, nós vamos entendendo que, de fato, Deus quer convidar você e a mim para isso que ele chama de vida abundante. Uma vida abundante, que é muito mais do que uma vida que é motivada por datas ou situações. Não é que as datas não sejam importantes. Por exemplo, Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu o ato da ceia. Nós chamamos da Santa Ceia, no sentido da ceia que é separada. Eu tenho razões para acreditar que Jesus não queria apenas que a gente fizesse a ceia dele uma vez por ano na Páscoa. Porque não sei se você lembra, Jesus foi imolado na Páscoa. Jesus foi para a cruz na Páscoa. Isso era muito significativo, porque muitos anos antes, o cordeiro, lá no Egito, foi morto, e quando ele foi morto e o seu sangue foi aspergido, ali, todo aquele que fez isso foi liberto do anjo da morte que iria passar. Então, o cordeiro pascal, ele trazia libertação e vida, e Jesus significava isso, e significou isso. Então, nós temos hoje uma data como a Páscoa,
muito importante para a gente lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Não temos uma data fixa. Temos mais ou menos, por causa que entendemos sobre Israel, essa é uma festa que ele sempre celebra, nós temos uma data, mesmo que a gente celebre semanas depois ou semanas antes, mas temos mais ou menos aproximado um mês para poder saber que ali foi a Páscoa. Mas será que Jesus queria que a gente celebrasse a Santa Ceia uma vez por ano na Páscoa? O que é que vocês acham disso? Não. Então o que é que a gente faz? A gente celebra mais vezes. Mas o que é que estava no coração de Jesus de verdade? Olha o que é que ele diz. Este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Esse é meu sangue, que é dado por vós. Tomai dele todo como símbolo da nova aliança. E ele diz, e assim, toda vez, olha só, toda vez que comerdes do pão e beberdes do cálice, lembrai da minha morte até que eu venha, até que eu volte. O que é que Jesus estava dizendo realmente para aqueles que estavam escutando ele? Ora, o pão e o vinho na vida do judeu era uma coisa que acontecia pelo menos diariamente. Pelo menos uma vez por dia, isso ia acontecer. Então, o que é que Jesus estava querendo? Jesus estava querendo que nós lembrássemos dele. Quando? Diga todos os dias. Diga todos os dias. Então, o que é que significa isso na prática? Se eu quero celebrar a verdadeira Páscoa, eu celebro quando fazemos a Santa Ceia aqui na igreja, e eu devo celebrar todas as vezes que eu tocar num pão, que eu tocar num cálice, eu devo lembrar da morte e da ressurreição do Senhor, até que Ele volte. Com relação ao Natal especificamente, a Bíblia não dá nem uma pista, assim que a gente possa abraçar, de dizer, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não temos essa data na Bíblia, não tem um versículo que nos leve a isso. Quando estudamos o turno dos sacerdotes e sabemos que Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista, que era seu primo, e o pai de João Batista era um sacerdote, por esse turno, nós vamos chegar mais ou menos na época da festa dos tabernáculos, que era uma festa móvel. Então você diz, então quer dizer que o dia que Jesus nasceu não foi dia 25 de dezembro? Possivelmente não. Diz, por que você fala possivelmente? Porque ninguém pode afirmar com certeza. Mas o que de fato é Natal? Eu queria gastar bem pouquinho tempo para dizer o que não é. Natal não é esse Natal comercial que a gente vê por aí. Uma época onde a gente vai ter que gastar mais dinheiro, nós vamos presentear e nós vamos esperar ser presenteados, não é verdade? Alguns vão fazer até contas, tipo assim, eu gastei muito, tanto, quanto é que eu recebi? E esse Natal ficou negativo. Natal não é isso. Natal não é você fazer a alegria das lojas. Natal não é você terminar o final do ano com seu cartão de crédito pedindo socorro. Não é isso. Natal também não é tantos símbolos que existem e que você, ao olhar para esses símbolos, não tem nada a ver com a história da Bíblia. Quando você vê um trenó puxado por renas que voa, não sei se você já encontrou em algum lugar na Bíblia isso. Já encontrou ou não? E quando você vê um velhinho overweight, vestido de pijama, e que vive há séculos sem nunca morrer, ora, com aquele peso todo, ele já deve ter problema de coração, sim ou não? Então, esses símbolos que a gente olha, que a gente vê, não tem nada a ver com o Natal. Se você quiser, se você tiver curiosidade de entender a origem desse Natal, vá para o Google, coloque lá a origem do Natal. Aí você vai se surpreender com as coisas que você vai ver lá. Você entendeu ou não? Não sou eu que vou dizer, é você que vai ver.
Então o que eu estou dizendo é que Natal não é isso. Sabe, quando a Igreja Católica começou a acontecer, mais ou menos no quarto século, a Igreja Católica procurou dar uma resposta a todas as coisas que aconteciam culturalmente. Ou seja, se já havia uma festa cultural, ela sabia que acabar com aquela festa seria uma coisa antipática. O que é que ela faz? Ela absorve a festa e ela torna a festa religiosa. O dia 25 de dezembro era um dia pagão. Era um dia que se fazia um culto ao Deus Sol. Era chamado solstício. O que é que a Igreja Católica faz? Diz que esse dia é o dia do nascimento de Jesus. Dessa maneira, tentando abafar aquela festa pagã, trazendo para ela a popularidade daquela festa e dessa maneira dizendo assim, eu resolvo as situações. Na verdade, biblicamente falando, não é assim que se resolve as coisas. Não é aderindo, não é trazendo, não é a igreja se conformando que se resolvem as coisas. Porque o mundo, seja o mundo ocidental ou o mundo oriental, sempre terão suas festas, suas culturas, sim ou não? Por exemplo, eu venho de uma parte do Brasil, que é o Nordeste, que tem cultura bem definida. Tem coisas lá que são de lá. Entende? Por exemplo, o São João no Nordeste, aquela época junina, aquela época que vem milho, que vem canjica, que vem pamonha, que vem todos aqueles negócios maravilhosos. Isso é uma festa cultural forte lá no Nordeste. Se você sobe e vai para o norte, tem outras festas culturais, como Bumba Meu Boi, e outras atrações que são culturais. E se você for para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para cada lugar desse terão suas festas culturais. Se formos para os países, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, para muitos países, todos os países têm as suas festas culturais. A Bíblia não manda que a gente, como igreja, combata ou se alie. Nós temos que viver uma vida em novidade de vida sempre, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Leste, seja em Venezuela, seja em Cuba, seja na China, onde for. Você foi chamado para ser a pessoa mais feliz da face da terra. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente vai começar a entender que a festa que está aí não consegue trazer para nós o verdadeiro Natal. Aí você diz, o que é que a gente faz, pastor? A gente combate essa festa? De jeito nenhum. Você já viu alguma vez a igreja de Jesus se levantar para acabar com o dia dos namorados? Já viu isso alguma vez? Não. Aí você diz, mas por que ela deveria acabar? Digo, porque não tem na Bíblia. Então, se nós começarmos a trabalhar dessa forma, ou seja, não tem na Bíblia, acaba, passa a régua. Você acha que está certo isso? Não é isso que Deus espera. Deus espera de você e de mim que a gente seja sal e luz em todo o tempo e em qualquer lugar. Se o meu vizinho chegar para mim e disser Merry Christmas, eu vou dizer para ele o quê? Merry Christmas. E aproveito e dou um abraço nele. Por quê? Porque ele não me abraça outra época do ano, nessa ele me abraça. Eu faço tudo para conversar com meus vizinhos. Tanto é que eu tenho um cachorrinho chamado Alec, que eu já disse a ele, você é meu missionário aqui, vamos lá. Porque comigo ele não fala, mas com você ele fala. Então, Alec já fez uma amizade em todo o meu condomínio. Por causa de Alec, eu sou muito conhecido. Como o Alec tem aí em torno de 7 anos, o pessoal acha que eu moro naquele condomínio há 7 anos. Mas eu moro no condomínio desde 2000. Então, antes de Alec, eu era o quê? Um ilustre desconhecido. Então, queridos, eu sou uma pessoa apaixonada pelas pessoas. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero falar da vida que Jesus me deu. Então, todas as vezes que eu tenho uma chance, uma oportunidade de me aproximar de alguém, eu vou perder essa chance? Claro que não. Claro que não. Agora eu quero dizer a você algo importante. Você diz, o que é algo importante? Será que o legal seria que a gente celebrasse o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Eu espero que no final da mensagem você saiba dizer isso. Porém, uma coisa eu quero dizer a você hoje, espetacular. Você está aqui comigo, sim ou não? No princípio, era o verbo.
O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem era o Verbo que a Bíblia está falando? Diga esse nome. Diga esse nome. Agora eu estou lendo para você aqui, estou recitando de memória, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 de João. Mas se você for para o versículo 14, lá diz assim, preste atenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, Deus se fez homem, Jesus nasceu nesse mundo e isso foi algo espetacular. Você pode aplaudir isso? Glória a Deus. Estava lendo um dia desse uma frase, um quote, atribuído a Billy Graham. Eu estou dizendo atribuído porque eu não tenho certeza. Hoje em dia na internet a pessoa coloca uma frase e coloca o nome de alguém famoso, não é verdade? A pessoa coloca lá, não coma margarina, porque nem as moscas a querem. Assinado embaixo, Einstein, né? Então, assim, qualquer um coloca qualquer coisa e diz que foi qualquer pessoa que escreveu, né? Mas vamos acreditar, e eu acho que tem motivo para acreditar, que essa frase que eu vou dizer foi Billy Graham que disse. Billy Graham, não sei quantos sabe aqui, foi o maior evangelista do século passado. Foi um homem que pregou em centenas de países, um homem de Deus. E ele viveu aquela época que o homem colocou o pé na lua. Possivelmente a maioria de vocês não tinha nascido ainda quando o homem colocou o pé na lua. Quantos aqui eram nascidos quando o homem colocou o pé na lua? Levanta a mãozinha. Está vendo como somos poucos? Eu me lembro, eu era pequenininho, mas eu lembro. Foi um feito extraordinário. Era uma coisa impressionante. E dias depois que o homem colocou o pé na lua, ele escreveu uma frase e divulgou que é muito significativa para mim. Ele diz assim, espetacular não é o homem ter colocado o pé na lua. Espetacular é Deus ter colocado o pé na terra. Então, queridos, olha que coisa espetacular. Jesus nasceu. Sabe, muitas enciclopédias dizem isso assim, olha, o cristianismo é uma religião histórica no sentido de que não se apoia em um Deus ou deuses mitológicos, mas numa figura de existência real que viveu numa determinada parte do globo, num determinado período. Muitas religiões que você vai escutar e que você vai ver, elas são baseadas em figuras, em alguma coisa que apareceu, em alguma coisa que alguém contou. O cristianismo não. O cristianismo não é nem religião, o cristianismo é um modo de vida, o cristianismo é Cristo personificado, Cristo feito carne. É um Deus que se fez carne, que habitou entre nós. A história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós servimos a um Deus real, que existe, que existiu, que esteve aqui, que habitou entre nós, que foi morto, mas ressuscitou e vai voltar. Avisa quem está do seu lado, diga, vai voltar. Glória a Deus. Eu também quero dizer algo a você. Conquanto a Bíblia não diz para você celebrar o nascimento de Jesus, a Bíblia também não proíbe. Eu nem tenho na Bíblia um versículo que diga, celebre o nascimento de Jesus dia tal, e eu também não tenho um versículo na Bíblia que diz, é pecado celebrar o nascimento de Jesus. Eu apenas, como eu acredito que vocês já são maduros o suficiente para ouvir essas coisas, eu estou trazendo para vocês que eu quero trazer uma mensagem muito importante, mas pode ser que no meio dessa conversa que eu estou trazendo, alguns estão ficando assim, puxa, o pastor está quebrando a magia do meu Natal. Só falta ele dizer que Papai Noel não existe. Oh céu, será que ele vai dizer isso? Eu não vou dizer, deixa você pesquisar e descobrir, não é? Mas o que eu quero trazer para você é o espetáculo da vinda de Deus ao mundo. O seu nascimento, queridos, foi especial. Apesar da gente não saber a data, em Lucas 2, versículo 8, diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 9, leia comigo. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam,
E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Leia comigo o 10 e o 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, queridos? Isso foi algo tão especial que o anjo apareceu aos pastores. Anjos cantavam no céu: glória a Deus nas maiores alturas. Então eu posso e devo, você como igreja, celebrar o fato de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio. Avisa quem está do seu lado, diga: Jesus veio. Amém? Você sabe o que é que significa a palavra Natal? Quando a gente olha no dicionário, a palavra Natal é referente a natalício. Não é muito comum, mas alguém poderia olhar para você e dizer assim: qual é o seu Natal? Aí você vai dizer assim: o meu Natal, não sei ainda, vou esperar o presente que eu vou ganhar. Não, não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando que dia você nasceu. No sentido pátrio, tem a ver com o local que você nasceu. O local que você, do seu natalício. Do seu natalício. Mas quando você vai para o grego, existe uma palavra para Natal, para nascer, que se chama genal. Diga essa palavra. Essa palavra, ela diz respeito ao nascimento em um sentido espiritual. Aquele que traz outro ao caminho da vida. É converter alguém, é a chance de recomeçar. Diga assim: o verdadeiro Natal é a chance de recomeçar. Com muito amor, avisa quem está do seu lado. Diga assim: olha, o verdadeiro Natal é a chance de recomeçar. Você está comigo? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu desejo de todo o coração um feliz, verdadeiro Natal para você. Que chegue na sua casa, diga que chegue na sua casa, na sua vida, a chance de recomeçar. Amém, queridos? Deixa eu ler um pouco da Bíblia para a gente entrar agora em uma parte prática da palavra. Você está aqui comigo? Quando Jesus estava aqui, a Bíblia diz que muitas pessoas procuravam Jesus para conversar. Mas teve um homem específico chamado Nicodemos. Esse homem, ele era um príncipe, era um principal entre os judeus. Ele era alguém que lia a lei, ele era doutor da lei, ele conhecia todo o que nós chamamos hoje de Velho Testamento. E ele procura Jesus. Em João capítulo 3, versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deixa eu fazer algumas considerações. A primeira consideração é que aqui está dizendo que Nicodemos procurou Jesus num certo horário. Qual foi o horário? À noite. Por que será que ele procurou Jesus à noite? Preste muita atenção. Ele chega para Jesus e diz: você é sábio, você tem poder, você faz milagres, você tem coisas que me interessam profundamente. Eu quero saber como é que eu fico sábio, eu quero saber como é que eu consigo fazer milagres como você faz, eu quero saber como é que eu me aproximo de Deus, porque eu estou vendo que você vem da parte de Deus. Mas ele estava dizendo literalmente assim: eu quero o teu poder, eu quero tuas coisas, mas eu não quero nada com você. Ele estava lá de noite porque ele estava secretamente procurando Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, é que quando a gente começa um relacionamento com Deus, na base de interesse, onde eu quero as coisas de Deus, mas eu não quero Deus, esse relacionamento começa doentio, nós nunca vamos encontrar o verdadeiro
Natal. Sabem, meus amados, o que o Senhor ensina a Nicodemos, ele estava dizendo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele estava dizendo, você tem que ter uma experiência. Você vem aqui de noite escondido, você quer ser meu discípulo secreto? Não é verdade? Você quer ser o discípulo 007 de Jesus? Não vou pedir para você perguntar isso a quem está do seu lado, não, porque a pessoa pode ficar chateada com você. Então, muitas vezes, queridos, a gente vai na igreja, a gente busca o Senhor, a gente ora, mas quando chega no trabalho, não vamos falar para não ferir as pessoas. Você entende ou não? É como se a gente buscasse Jesus à noite, no oculto. Eu quero as coisas dele, mas eu não quero ter compromisso com ele. E quando nós começamos a entender isso, Jesus diz a ele assim, você tem que nascer de novo. Jesus interrompe Nicodemos, ele interrompe, ele diz, para com essa conversa, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E sabe, do versículo 4 até o versículo 8, até o versículo 7, ele fica perguntando a Jesus, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer? O que é que vai acontecer? E Jesus deixa ele falar e depois fala, você é mestre em Israel. Você devia saber o que eu estou falando. Porque, na verdade, Jesus estava dizendo a ele uma experiência que passou no Velho Testamento. E ele deveria conhecer a história. E Jesus dá a ele um tip, Jesus dá uma dica. Versículo 8, olha o que ele diz. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava falando para ele de uma experiência que aconteceu no Velho Testamento. Eu vou já ler com você. Mas o que ele estava dizendo mais era o seguinte, você precisa nascer da água e do Espírito. O que é que significa isso? Você tem que abandonar a sua natureza e receber uma natureza nova. O verdadeiro Natal não acontece fora, o verdadeiro Natal acontece dentro. Ele está dizendo, existe algo dentro de você, uma semente, que no dia que o verdadeiro Natal acontecer, essa semente vai morrer e vai nascer uma nova. Leia comigo, acompanhe 1 Coríntios 15, 21, que diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que é que ele estava falando? Ele estava falando, existe uma semente chamada adâmica. Diga essa palavra, adâmica. Você quer conhecer o verdadeiro Natal? Essa semente precisa morrer. Você quer ver essa semente em ação? Eu vou te mostrar a semente adâmica em ação. Olha como é que ela funciona. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E quem é que faz? Ele estava dizendo assim, é uma semente pecaminosa que existe dentro de mim. Você quer o verdadeiro Natal? Essa semente tem que morrer. É preciso que tenha dentro de você, que nasça dentro de você, que seja regada dentro de você a nova semente. Você quer conhecer a nova semente? Olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Colossenses 3,10 diz, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 17 de 2 Coríntios 5, e assim se alguém está em Cristo, é o quê? Fala essa palavra. Diz com convicção. O que é que acontece, igreja, com as novas criaturas, aquelas pessoas que são feitas novas? O que é que acontece? As coisas antigas já passaram. E eis o quê? Que se fizeram novas. O verdadeiro Natal produz uma transformação interior. Morre dentro de mim alguma coisa e nasce dentro de mim Jesus. E essa alguma coisa que morre dentro de mim é essa semente que me faz muitas vezes fazer o que eu não quero. Eu quero fazer o bem, mas me vejo fazendo o mal.
E o mal que eu não quero, às vezes me vejo fazendo. Mas quando eu entro na presença de Jesus, essa semente começa a minguar, começa a mirrar, começa a diminuir, começa a desaparecer. E a semente chamada Jesus Cristo nasce, floresce, cresce e frutifica na minha e na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Amém? E o que é que então que Nicodemos deveria saber? Qual era o trecho do Velho Testamento que Nicodemos deveria saber? Você não tem curiosidade de saber disso? Jesus tinha dado uma dica, ele diz, olha, é um negócio que o vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas você nem sabe de onde vem, nem de onde vai. Ele estava dizendo para ele algo que aconteceu no Velho Testamento. O profeta Ezequiel teve uma experiência, diga a palavra experiência. Versículo 9 de Ezequiel 37 diz assim, então ele me disse, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Jesus estava dizendo a Nicodemos, a experiência de nascer de novo é um mover do Espírito, que sopra sobre mortos e eles nascem de novo. Isso funciona em qualquer coisa, em qualquer parte, quando funciona dentro de você. Se a sua esperança morreu, esse vento impetuoso pode soprar sobre a tua esperança hoje e vivificar o que já não tem vida. Se o teu casamento está dizendo, você está dizendo, não consigo mais, pastor, acabou. E o que Jesus está dizendo é que se esse vento impetuoso soprar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, ele vai vivificar, vai trazer vida onde antes só tinha um vale de ossos secos. Glória a Deus! Vamos analisar um pouco esse texto que está em Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. Versículo 1 e 2. Vamos entender o cenário. Eu senti a presença poderosa do Eterno, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Você entende aqui ou não? Deus leva o profeta para um cemitério a céu aberto. Um cemitério, possivelmente, cenário de um pós-guerra. Milhares de ossos que antes pertenciam a homens morreram, se putrefaram a céu aberto, até que ficasse somente os ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no verdadeiro Natal eu preciso ter consciência real da situação. Você sabe dizer hoje para você mesmo e para Deus qual é a sua real situação? Deixa eu tentar explicar. É mais fácil a gente falar dos outros. É mais fácil a gente analisar a vida dos outros. É mais fácil a gente olhar para alguém e dizer, essa pessoa não está bem. É mais fácil a gente olhar para alguém e dizer, uau, fulano está legal. A gente percebe mais facilmente se o outro emagreceu ou engordou do que a gente. É verdade. Quando a gente quer esse milagre, a primeira coisa que nós precisamos é saber qual é a nossa real situação. E a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel a olhar e a observar, e o que ocorre é que ele vê um vale com muitos, e ele diz, eram muitos mesmo. Um vale de ossos secos. Em Ezequiel 37:11, então me disse o filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O que isso significa é que a cura começa na vida de um enfermo, quando ele reconhece, eu estou doente. Você entende isso ou não? Eu converso às vezes com pastores que trabalham com vários ministérios. E há um ministério específico
Recentemente a gente estava envolvido com vários ministérios de crianças, de órfãos, ministério de pessoas que são adictas ou viciadas em algum tipo de coisa. E uma coisa básica nesses ministérios é que ele diz assim, a pessoa que nós estamos tratando, seja para adotar uma criança, seja para se submeter a um tratamento desintoxicador de alguma coisa que ele tem, ou seja alguém que precisa de restaurar seu casamento, a primeira coisa é que a pessoa precisa reconhecer. A pessoa precisa dizer assim, eu quero muito isto. Uma pessoa que adota uma criança por culpa, uma pessoa que adota uma criança por pressão, uma pessoa que adota uma criança porque uma campanha muito forte o sensibilizou e um dia, num rompante, ele buscou e fez uma adoção, isso significa que essa pessoa é um candidato a ter muitos conflitos daí para frente. Sim ou não? Isso é algo que precisa ser feito com muita sabedoria. É para ser feito, mas é ser feito com oração. Desejoso é alguém que diz, eu quero. Eu sinto falta dessa criança na minha vida, eu quero ser bênção na vida dela. Alguém que é viciado em alguma coisa precisa dizer, eu sou viciado. Tem que reconhecer. Enquanto não reconhece, enquanto diz, não, eu controlo isso. Eu faço isso quando eu quero. Quando eu não quero, eu não faço. Essa pessoa não é um candidato à cura. Se o seu casamento hoje, você não é capaz de dizer o cenário que ele está de verdade, possivelmente ele está em risco. E eu não estou dizendo que o seu casamento não esteja bem. Eu quero que você seja capaz de analisar e dizer assim, eu louvo a Deus, eu glorifico ao Senhor, porque analisando o meu casamento, ele é uma bênção. Tal época não era, mas Deus trabalhou e agora ele é. E se isso é realidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não é, querido, se você é capaz de olhar para o seu casamento e você diz, tem esse problema, tem aquele problema, há rachaduras. Se nada for feito, mais cedo ou mais tarde, isso vai explodir. Se você é capaz de reconhecer isso e levar aos pés do Senhor, começou o processo de cura, aí tem esperança. Tudo começa naquele vale de ossos secos, quando o profeta Ezequiel diz, Senhor, isso aqui é um deserto, é um cemitério de ossos secos. E quando ele faz isso, queridos, Deus compara a casa de Israel. Deus diz, a casa de Israel, o povo de Israel, o povo orgulhoso da casa de Israel, eu vejo eles como esses ossos secos. Como é que Deus nos vê hoje? Como é que será que Deus vê a nossa igreja? Como é que Deus vê a sua casa? Quando Deus olha a minha vida, o que é que Ele vê? Deus estava dizendo assim, eu trouxe você aqui para você ver esses ossos secos, para lhe chocar, para você saber como é que eu vejo a casa de Israel. Ponto 2, queridos. No verdadeiro Natal, reconhecemos nossa impotência e a onipotência de Deus. No verdadeiro Natal, quando eu me deparo com esses quadros caóticos, eu reconheço, não posso fazer nada. Mas ao mesmo tempo eu reconheço, Deus pode. Diga assim, eu não posso, mas Deus pode. Esse é um endereço que se encontra entre 2 versículos. Primeiro versículo, sem mim, nada podeis fazer. Segundo versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, sem mim, nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim, sem Jesus, nada. Com Jesus, tudo. Amém? Então no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Diga assim, Senhor Deus, tu o sabes. Se alguém perguntar a você hoje como é que está a tua alma, será que você consegue trazer alegria para a sua alma triste? Você vai dizer, Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes o quê? Tu sabes que eu já tentei. Tu sabes que eu já busquei. Tu sabes que eu quero. Mas tu sabes que eu não consigo. Mas eu sei que tu sabes
que eu sei que, se o Senhor quiser, isso vai mudar. Você crê nisso? Amém. No verdadeiro Natal, queridos. Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Anima quem está do seu lado. Diga assim: eu não sei o cenário da tua vida, mas Deus sabe. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que você está pedindo ou pensando. No verdadeiro Natal aprendemos a profetizar. Diga, profetizar. Profetizar. Aquele cenário de ossos secos, no versículo 4, o Senhor diz a Ezequiel: profetiza estes ossos. Profetiza estes ossos. Diz a quem está do seu lado, diga, profetiza estes ossos. Diz a ele, se você encontrou, diga, se você encontrou ossos secos na tua vida, profetiza a esses ossos. E o profeta diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouse dizer isso. Meu casamento, ouça a palavra do Senhor. Meus filhos, ouça a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Anima quem está do seu lado e orienta. Diga, quando você começar a profetizar, vai começar a acontecer. Diga, mas o barulho vai ser grande. Diga, segura a onda, não para, continua a profetizar. Diga, o barulho é grande. Você diz, onde é que você arranjou o barulho? Você já imaginou, queridos, um mar de osso batendo osso contra o osso? É você nunca viu tanta caveira na sua vida, meu querido? Está se juntando, mas é para bem. Anima quem está dizendo que isso é para bem, amém? Olha, queridos, quando a gente entende isso, a gente tem que entender também o outro ponto, porque ele diz, você tem que nascer do Espírito, mas você também tem que nascer da água. Em João 15:3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que significa água? Diga, água é a palavra do Senhor. Ele está dizendo assim, tem que ser palavra e Espírito. Diga. Você não pode ficar esperando que o Espírito haja, porque o Espírito está esperando que você fale. Você está esperando o quê? Você precisa falar. A palavra de Deus é que lava, a palavra de Deus é que levanta, a palavra de Deus é a palavra rema, é aquela que traz a existência que não existe, como se já existisse. É ela que olha para um monte de ossos secos e abre a boca e começa a profetizar, e aí o Espírito começa a atuar, o Espírito começa a agir. Diz com amor a quem está do seu lado, diga, profetiza, fala a palavra, abre a tua boca. Amém, queridos? Olha, queridos, quando chegamos para o Senhor, muitas vezes nossa vida está fora do lugar, tantas coisas destruídas, parece aqueles ossos, é negócio, é família, os sonhos. Mas o nosso Deus, queridos, não desiste da gente. Ezequiel 37:8 diz, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Você pode imaginar um negócio desse, o que é que Ezequiel viu? Um mar de ossos. Ele começa a profetizar. Os ossos vão se juntando, e ao mesmo tempo que vão se juntando, ele começa a ver tendões, músculos, carne, pele. Ele começa a ver aquele exército reviver. Aconteceu um milagre do nada, onde o inferno se levantava e dizia, nunca mais vai dar certo. Mas Deus disse ao profeta, não acredita não. Levante e diz, já deu e vai dar, em nome de Jesus. Oh, glória! Mas eu não posso deixar de dizer a você que quando você se aproxima do Senhor e você começa a profetizar, as coisas começam a entrar no lugar, amém? Mas não é suficiente. Não pare só porque as coisas estão entrando no lugar.
Tem muita gente que desiste antes do momento. Tem muita gente que para antes do momento. Olha o que é que diz a palavra de Deus, no versículo 8 também. Olhei que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o quê? O Espírito. É quando ele profetiza aos quatro ventos, vem Espírito. Você pode estar com a sua vida em ordem e não ser vivo. Para estar vivo é preciso a água que coloca em ordem, mas é preciso o Espírito que vivifica. Amém? Sabe, queridos, conversão, mudança de vida, é um arrependimento, é batismo, é dom do Espírito Santo, é sujeição à ação de Deus. O Espírito opera com liberdade, efeito irresistível, vento que vinha dos quatro cantos. Deus não pede licença. Quando você aciona como profeta e ele começa a agir, ele não vai dizer a você, olha, eu vou te dar um mapa, eu vou vir pela direita às 3 da tarde. Não, ele atua como ele quer. E você fala, o que é que significa atua como ele quer, pastor? Ele usa quem quer, como quer, onde quer, da forma que ele quer, contanto que vai ser feito o milagre. Amém, meus amados? Olha, meus queridos, nós temos que entender que o mesmo poder que ressuscitou Jesus estava naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus foi ressurreto porque o Espírito Santo de Deus adentra no Hades e o levanta. É o Espírito que estava presente na criação. A Bíblia diz que a terra era um caos. A terra era sem forma e vazia. Por assim dizer, um vale de ossos secos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Naquele domingo, que nós chamamos domingo da ressurreição, o Espírito estava lá. Sabe, meus queridos, no Pentecostes, o Espírito entrou produzindo o verdadeiro Natal em mais de 3.000 pessoas. Atos 2:2 diz, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Capítulo 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga assim, o Espírito age e nós começamos a agir também. Olha, queridos, preste atenção comigo. A primeira ação que você vai tomar é por obediência e por fé. Você vai começar a profetizar na tua casa, na tua vida. Você vai começar a dizer, a palavra diz. O Espírito vai começar a agir. E quando o Espírito começar a agir, ele vai te mover para você se mover no Espírito. O que é que significa isso? É que aquele que roubava, não vai roubar mais. Antes vai trabalhar, para ter para si e para ajudar outros. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Mas antes vai falar a verdade. E você diz, e por causa de quê, pastor? Porque ele está cheio do Espírito. Diz com muito amor quem está do seu lado, diga, o Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. Nós temos que entender o caminhar do Espírito. Numa noite de setembro do ano de 1973, eu conheci o verdadeiro Natal. Eu estava no meu quarto, passando por uma tristeza muito grande, uma crise existencial. Tinha tido o primeiro contato real com pessoas mortas, um desastre que tinha acontecido na minha cidade. E pela primeira vez eu me questionava, quando tudo acabar eu vou para onde? E naquela noite, esse Espírito Santo que entrou naquele vale de ossos secos, entrou naquele quarto do meu apartamento e me fez nascer de novo. Naquela noite o homem velho se ajoelhou e disse, Senhor, minha vida está um vale de ossos secos. Mas eu sei que se o Senhor quiser, isso muda. E naquela noite, Natal na minha vida. O verdadeiro Natal, queridos, não é uma data. É quando Jesus nasce dentro de mim.
Jesus veio para cá e se fez carne. Mas Jesus continua nascendo cada dia, cada hora, cada instante no coração daquele que se abre e diz: eu entendo e eu quero nascer de novo. Aleluia. Um dia, queridos, esse Espírito nos levará em glória até a presença do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Em Ezequiel 37:10 diz: e o Espírito entrou neles. Diga aí, o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. Eu profetizo hoje a todo vale de osso seco que está aqui, a todo vale de osso seco que eu encontro na minha vida, na minha existência, eu profetizo hoje. Eu profetizo vida. Eu profetizo, nesse momento, vida aos casamentos que passam por crise nessa igreja. Eu profetizo agora, nesse momento, em nome de Jesus, renovo para aqueles que têm deixado de lado a sua harpa de adorador. Eu, nesse momento, profetizo aqueles que têm desistido do seu chamado, do seu ministério, que vão receber esse Espírito renovador e se levantarão em nome de Jesus. Eu profetizo casamentos restaurados, filhos se convertendo ao Senhor e também o seu coração aos seus pais e o coração dos pais se convertendo a seus filhos. Eu profetizo novo nascimento em profusão nessa igreja. Pessoas entrarão por essa porta para dizer: eu quero Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero o verdadeiro Natal. Aleluia. A verdadeira comemoração do Natal, queridos, não é num dia fazermos cara de bonzinho e desejarmos tudo de bom para outro. A verdadeira comemoração do Natal é Jesus nascer dentro de nós e viver dentro de nós. Nesse país tem uma frase que diz: Jesus is the reason for the season. Jesus é a razão da estação. Querendo dizer que se nessa estação agora não tiver Jesus, não há razão nenhuma. Eu não discordo que Jesus seja a razão dessa estação, mas eu discordo que Jesus seja somente a razão dessa estação. Jesus é a razão de todas as estações. Experimenta dizer uma coisa nova. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Feliz Natal, 365 dias por ano. Diga: Feliz Natal todos os dias da sua vida. Diga: Feliz Natal dentro de você. Feliz Natal. Se você está com seu marido, sua esposa, diga: Feliz Natal no nosso casamento. Diga: Feliz Natal na vida dos nossos filhos. Feliz verdadeiro Natal. Feliz nascer de Jesus. Feliz viver de Jesus. Deus abençoe você, igreja, poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor, porque há o verdadeiro Natal. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Se você está sozinho, você é um homem, procure um homem, você vai ficar perto desse homem. Se você é uma irmã e está sozinha, procure uma irmã. Se você tem alguém perto de você, da sua família, pode ficar aí. Eu quero que a gente tenha um momento de oração nesse momento. E eu quero lhe ensinar o que é que você vai orar. Eu quero que você profetize na vida dessa pessoa. Eu quero que você possa orar pelo seu irmão, pela sua irmã, dizendo a essa pessoa: eu me levanto para dizer em nome de Jesus que todo vale de ossos secos que haja na tua vida, o Senhor restaurará. Comece a profetizar um renovo na vida do teu irmão e da tua irmã. Comece a dizer que não é por causa apenas do ano novo, mas é da presença do Senhor Jesus. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Não deixe ninguém de fora. Se você vê que há um visitante que não tem o hábito, se aproxime, abrace, ore com essa pessoa, em nome de Jesus. Profetize paz, profetize bênção, profetize novo nascimento, em nome de Jesus.
Deixa eu fazer mais uma oração com você. Você que está em casa, você que está aqui, você ouviu minha palavra, a pregação que Deus trouxe, e você ouviu muitas vezes a palavra nascer de novo. Possivelmente todos nós entendemos o que foi pregado, ou pelo menos a maioria. No entanto, se você diz e reconhece que nunca teve essa experiência, eu quero ensinar você como é que você tem essa experiência. Essa experiência é obtida através da fé. É quando eu digo, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Pode ser que todos que estamos aqui já tenhamos feito isso, pode ser que talvez você que está aqui não tenha feito ainda. Isso não é você participar de uma religião. Isso não é você sequer participar dessa igreja. Eu, como pastor dessa igreja, me sentiria muito honrado e feliz se você ficasse participando dessa igreja. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você entregar a sua vida a Jesus Cristo e receber hoje o verdadeiro Natal na sua vida. Eu vou fazer uma oração conosco que estamos aqui e também com você que está em casa e que me escuta. E ao final eu orarei agradecendo a Deus e entregando as vidas que vão fazer essa oração. Talvez aqui entre nós, pessoas vão fazer essa oração pela primeira vez. Eu orarei por você. Mesmo que todos aqui já tenham feito essa oração, nós oraremos por aqueles que estão em casa. Então, nesse momento, por favor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero experimentar o verdadeiro Natal. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero receber dentro de mim a nova vida que o Senhor prometeu. Eu quero nascer de novo da água e do Espírito e da pessoa de Jesus. Vem, Jesus, nasce dentro de mim, escreve meu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. E hoje eu te recebo como único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Quero orar agradecendo a Deus, porque sei que pessoas agora entregaram a vida ao Senhor. Eu vou orar por você que está ouvindo essa mensagem na sua casa e que hoje você está entregando a sua vida a Jesus. Eu vou orar ratificando, confirmando o que aconteceu na sua vida, e vai acontecer milagres na sua vida, em nome de Jesus.